Nella scuola quanti bagagli da 15 anni che parla italiano? Ah, difícil. Non è poco? Quase anche. O meu nome é Maria Eduarda Zanzovanelli, eu tenho 14 anos e sei falar italiano bergamasco desde que eu me lembro por gente. Quem me ensinou a falar italiano foram os meus pais. Pelo que me falaram, eu aprendi os dois juntos, mas mais o italiano do que o português. Daí eu fui aprendendo o português já com a escola também, né? E com a televisão e tal, essas coisas. Daí também tinha um professor lá no jardim que ele falava só italiano comigo. Com ele eu falava italiano, mas com os outros eu falava português. Me confundia, misturava as duas línguas, mas falava. A nossa ideia de ensinar o bergamasco para Maria Eduarda surgiu também porque nós sempre falávamos em casa. Mesmo quando a gente não tinha ela ainda, né? Que a gente ficou 11 anos casados sem termos um filho. Então a gente não falava português, nenhuma palavra em casa. Só mesmo bergamasco. Daí quando vinha alguém de fora que não entendia, então a gente falava. Mas senão aqui em casa não se fala o português. Porque é uma tradição nossa, né? Na casa da minha mãe, na casa do meu sogro, da mesma forma. Então a gente não tinha como fugir disso. Então a gente ter um filho e não ensinar o bergamasco... Passar para adiante, né? Não seria algo bom para nós, porque se a gente está sempre falando do bergamasco, por que não ensinar a ela falar também? Quando seria da canilha era da fora? Aham, bitas da varanda. Ah, tá bom. Lei minha tadreu? Lindinho. Ah, tá bom, Yura. Sai que famo stasera? Da cena? Sai che vuoi fare la minestra o no? O mangiamo il pa proprio? Opa, próprio. Vai ser pá? Aham. É da porque era hora da teclado, né? Tô que treinar stasera Tô anche, treinando. né? Que terça-feira, quinta-feira foi professor, né? Tá bom, dá para venerdì, ma in dete in gabiroba, se penserà o ninco? Sì, anche me, né? Dormir per me era staccata per me, né? No, no. Ah, tá bom, Yura. E che belle tarefe da fare ancora o no? Sì. Ma tá, perché tocca tenere a me, né? A gente falava em bergamasco com ela e falava em português o que significava e vice-versa. Porque às vezes daí ela perguntava, mãe, eu não entendi o português porque ela falava o bergamasco. Daí a gente dizia, não, é isso daqui, ó. Em italiano é isso, em português é isso. Então assim que ela foi aprendendo. Mas os dois, digamos, juntos, mas né, porque ela gostava de assistir os desenhos eram em português, né? Então daí a gente ia traduzindo, assim que ela foi aprendendo. Tanto que a gente foi até criticado, tá? Teve assim pessoas que disseram, meu Deus, vocês são loucos, vão ensinar o português. Quando, em vez de ensinar o português, ensina o bergamasco. Quando ela for para a escola, não vai saber falar. Daí eu disse assim, até inclusive uma professora uma vez falou isso para mim. Eu disse, não, quando ela for para a escola, ela vai saber falar o português e vai falar o bergamasco tranquilamente. E assim aconteceu, ela não teve problema nenhum na escola. Em 2015 vieram aqui me filmar porque eu falava em bergamasco. E hoje tenho vindo aqui de novo porque eu continuo falando desde então, né? Anche ieri, Yeah, Sì. io devo dire. Era nidi? Ah, tá bom. E o que sai che fa? Sai che fa? Di curighi gioca a bola o no? Qualquer do terceiro ano. Ah, di giocate siamo che è da terceiro ano. Terceiro não, que é da turma da rua. Ah, da turma da Duá. Hoje a gente está orgulhoso, né, de saber e ela fala, continua, né, a nossa. Eu espero que no futuro, né, quando ela tem, né, os filhos, né, dela, possa ensinar a ela, né. Isso já é um orgulho para nós, né, porque muitos casais, né, não ensinaram mais, falam entre si em italiano, né, o bergamasco, mas com os filhos falam português. Aí acaba se perdendo, né.
Meu nome é Gustavo, tenho 15 anos, estudo no 2º ano do ensino médio e aprendi a falar o dialeto na minha família. Quando eu aprendi, foi com minha mãe e meu pai, principalmente, porque lá em casa a gente não fala o português. Diariamente a gente utiliza o dialeto para se comunicar. Eu gosto muito mais de falar o dialeto porque lembra muito meus antepassados e eu acho isso uma coisa muito significativa para mim. Cá parli sul bergamasco. Sou bergamasca, cara. E tanti bagay mo la l'asiada che parla italiano, Minha é pouquinhas. ne pochi, né? E o pai parla sul brasiliano e Sì. bagay, né? Gansenha per, né? No, in qualche boom e insegnamento ai bagagli. Gansenha amigo, tu caria que gansenha se bagay parla italiano, né? Isto, ti can insegnare per você. Che te la ora che andrà per quale da tuo papà? Parece ser que compra italiano, che parla italiano. Se, morri per sei e passou a telhar. Anda alla scuola, quanti bagay da 15 anni che parla italiano? Ah, difícil. Ne poco, Quase anche. quasi per, né? E quando ti sei marito dopo i tuoi bagay ti insegna a parlare italiano con la luce? Tocca é dopo, né? Eu percorri Botuverá com o seu Pedro Bonomini, que é chefe da divisão de cultura do município e conhece bem a comunidade, para localizar crianças que falam o dialeto bergamasco. Nós fomos nos bairros Lajeado Alto, Lajeado Baixo. Nesses 2 bairros, inclusive, foi informado a nós que haviam crianças que falam o dialeto bergamasco. Nós também fomos no centro e também em outros bairros. Conversando com a comunidade, nós encontramos dificuldades para encontrar crianças que falam o dialeto. Nós encontramos somente adolescentes e também jovens adultos. Na escola foi uma grande dificuldade, porque daí os professores não entendiam o italiano e eu não sabia falar em brasileiro, mas aí depois, um certo ponto, daí eu consegui começar a aprender um pouco o brasileiro. Que daí um pouco em casa também tive um incentivo. Em casa, Aqui minha mãe também só fala italiano. è di segunda a sesta, só mesmo quando aparece uma a gente fala Em brasileiro. brasileiro, mal e mal para se defender. Bom, tenho 32 anos, comecei tipo, já de pequenininho, acho que tinha o quê? Uns 5, 6 anos. Tipo, eu comecei a aprender tipo, os dois juntos, tipo, tanto falar em português como falar em bergamasco, mas era bom e era ruim, porque tinha coisa que eu não sabia dizer, tipo, o que era, que veio na escola. Tipo, eu ia, meu professor, tipo, comecei o quê? Então, tipo, italiano eu sabia dizer o que era, mas em português eu não sabia. Pensa quanto ri. Que eu não conseguia explicar para o professor o que era. Eu tinha que falar, tipo, o que ia na comida, mas também não sabia dizer certo o que era a comida que ia dentro. Porque também falava metade, tipo, em italiano, metade em português. Daí para tentar conciliar os dois na escola, daí não era fácil. Comecei a aprender a falar tipo em bergamasco, porque tipo como a minha mãe trabalhava tipo o dia todo com meu pai, minha avó, tipo minha mãe costurava e o meu papai, daí minha avó tipo, trabalhava tipo na roça, coisa assim. Então tipo quem vinha me buscar e cuidar de mim era minha bisavó. Então ela só falava italiano bergamasco, era raro ela falar uma coisa em português, porque ela sabia só uma palavra ou outra. Então, querendo ou não, tipo, tive que aprender, porque ela só falava isso. Mas, tipo, hoje eu agradeço, no caso, que ela era assim. Pelo menos eu consegui, tipo, aprender esse dialeto para, tipo, conseguir, tipo, manter a tradição, no caso, vamos dizer assim. Eu acredito que 10, 20% do público que aparece na festa fala bergamasco. Os outros são de municípios vizinhos. Eu, na minha casa, na minha família, a gente preserva o dialeto, a gente fala italiano entre a família, entre os amigos. Então, assim, a festa ela para preservar isso, para manter as raízes italianas, né?